Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila e hoje a gente vai falar sobre um livro que eu ainda vou ler. Eu sei, normalmente a gente fala sobre os livros que a gente já leu para dizer a nossa opinião, para fazer alguma resenha crítica falando sobre detalhes da história, ou mesmo para contar coisas mais técnicas de como funciona o livro. Mas eu quero falar sobre um livro que eu vou ler porque eu vi o filme sobre ele. E esse não é um movimento muito comum, porque normalmente primeiro a gente conhece os livros ou a gente quer ler os livros para depois ver um filme ou uma série. Mas recentemente eu vi o filme de Vermelho, Branco e Sangue Azul e eu achei o filme incrível. Ele deu aquela atmosfera de sonho que a gente estava acostumado a ver com outros tipos de pessoas. Por exemplo, eu me lembro muito de ver esse tipo de história com casais heterossexuais, necessariamente pessoas brancas dentro de um padrão. Isso traz questões que às vezes a gente não pensa sobre elas, que é de representatividade, porque quando a gente se vê incluído numa história, a gente entende que a gente também pode passar por ela. Literatura não é só um evento formativo, não é só pra gente entender, nossa, como aquele autor clássico trouxe determinado narrador ou construiu determinado personagem. Por mais que a gente possa fazer leituras profundas em quase todo tipo de obra, isso não precisa ser o tempo inteiro assim. A gente não precisa ler todos os livros que a gente imagina, fazendo uma super crítica literária profunda, tratando e desmembrando de todos os temas e todos os elementos envolvidos no livro. E isso não quer dizer que fazer essa análise de representatividade já não seja uma análise bem profunda. Até porque a gente vai poder, nessa análise, falar sobre temas e coisas que a gente não falaria antes, tanto por período histórico mesmo, e também a gente vai poder falar sobre como a gente se sente individualmente lendo esse tipo de livro, ou vendo as adaptações que vêm dele. Uma coisa que eu vi no filme, e que eu já fui dar uma olhada no livro enquanto eu ainda não tenho tempo de ler ele, é a adaptação que eles fizeram dos e-mails trocados entre os personagens. E eu achei muito interessante no filme de colocar os dois em cena, mesmo eles estando em lugares separados, de mostrar os dois conversando, porque senão seria só os dois digitando, a gente imaginando eles lendo ou vendo o que eles estão escrevendo. Isso ficou muito criativo no filme, tanto que o filme tem um ritmo bem interessante também. E aqui no livro, a gente tem exatamente os e-mails que eles trocam, mostrando as mensagens, como eles se chamaram, enfim. Isso é uma coisa que eu achei engraçada no filme, quando o rei vai falar sobre ele ter lido os e-mails e ele fala sobre o conteúdo dos e-mails de uma certa forma. E a gente vendo aqui exatamente como eles se chamavam, o que eles falavam, a gente entende o que o rei quis dizer. Ah, mas essa leitura não é profunda, mas imagina os adolescentes lendo isso. E não tem nenhum problema ler esse livro. Muito pelo contrário, eu ainda não comecei a leitura. Eu só dei uma olhada em algumas páginas, achei tudo muito bem feito até agora. E de tudo que eu ouvi que o filme manteve muito do livro, principalmente em relação a ideias e até de texto, me parece que a gente tem aqui uma ótima leitura para adolescentes. E eu não falo apenas do público que é diretamente atingido pela história do livro. Porque quando a gente tem determinados personagens com determinadas características, é claro que as pessoas que têm as mesmas características vão se sentir mais abraçadas por aquela história. E aqui é uma história ótima porque nós temos sim um final feliz. É uma comédia romântica que usa de vários clichês para falar sobre o romance entre eles, mas que é lindo e ficou super bem feito, e às vezes a gente não quer ler um livro super, hiper, mega profundo. Às vezes a gente quer falar de outras profundidades que não são necessariamente um tema social, um conflito histórico ou questões internas muito profundas.
Por mais que aqui, de uma forma mais velada, a gente tenha questões profundas, a gente consegue trazer elas para uma superfície mais palatável. E também a gente vai ter uma representatividade que não é só para quem está representado aqui. Todas as pessoas podem e devem ler esse livro, ou pelo menos ver o filme, porque neles a gente tem uma ideia, pelo menos, de como as coisas podem funcionar para algumas pessoas. E é por isso que eu resolvi ler o livro também, porque eu não imagino a minha vivência com sala de aula de uma maneira diferente dessa. Eu não imagino trazer apenas leituras que sejam o cânone, que sejam aquelas leituras consagradas, porque não é só isso que a gente vai ler. E em muitos casos, por mais que seja interessante fazer a leitura para entender o que elas quiseram dizer, ou que elas ainda dizem pra gente, eu não sei se a gente vai estar formando novos leitores interessados efetivamente em leitura, em literatura, em qualquer tipo de literatura, se a gente mantiver dentro da escola apenas aqueles livros mais densos, pesados e antigos, e a gente não trouxer para eles leituras que estejam mais próximas da realidade. Porque as leituras que eles vão fazer, não só de livros, mas da vida, não são só os eventos canônicos que a gente conhece. Nós também vamos ter como leitura tudo o que acontece na volta deles. E se a gente preparar eles para entender profundamente apenas os livros mais consagrados, eu não sei se eles vão conseguir cruzar essa ponte para chegar em outras leituras e entender também outras leituras. Muitas vezes trazer um livro que eles já estejam lendo ou que possa ser mais próximo deles, pode ser interessante para poder fazer juntos uma análise e uma leitura do livro, entender coisas dentro de um livro mais próximo deles, para daí eles conseguirem dar novos passos. Porque muitas vezes esses passos ficam muito grandes e viram um salto impossível de fazer, ou pelo menos muito difícil, quando são livros muito distantes. A gente pode até aprofundar determinadas leituras de alguns clássicos, mas nem sempre esse é o melhor caminho, ou pelo menos não o primeiro caminho, ou o primeiro passo. Porque na escola a gente não é dono da razão. A gente tá ali muito mais para orientar, para estar junto na caminhada do que para caminhar no lugar deles. E é claro que é muito mais fácil para mim dizer que eu me senti abraçada por essa história e por isso eu vou ler. Mas isso também é algo para a gente discutir. Isso também é algo para a gente entender que as nossas escolhas de leitura são só nossas. E que elas devem sim nos abraçar.